linda. Estão ouvindo esses sons? São os sons da nossa escola. Olá, eu sou a Alessandra, esse aqui é o nosso CMEI, Silvina de Paula Ramos, e eu tô aqui para contar um pouco sobre como foi a construção do nosso PPP. Nós começamos contando a história do nosso CMEI para as nossas crianças, né? Teve todo um processo onde as professoras regentes trabalharam com eles minimamente, cada ponto da história do nosso CMEI. E a partir daí, nós fizemos também um trabalho muito interessante juntamente com os professores. Olá, eu sou Valentina Lemos, eu estudo no 5 ano D. Vou contar para vocês como nasceu a minha escola. Vocês sabiam que a minha escola era uma chácara? Tinha pé de mexerica, pé de laranja, pé de café. Nós temos aqui o nosso Genipapo. O Genipapo está presente aqui no CMEI antes da construção da escola. Era um morador muito antigo, o senhor Silvino de Paula Ramos. Aqui era uma chácara e esse pé de genipapo fazia parte do terreno e ele se encontra aqui no nosso CMEI até hoje e as crianças amam. Olá, eu sou a professora Keila do CMEI Alzira Maria de Jesus. Eu estou aqui para contar um pouquinho como foi a construção do PPP da escola. Esse trabalho começou no ano passado, com a turminha do Infantil 2, e que eu sigo com ela até hoje no Infantil 3. No início nós contamos de uma forma assim, bem lúdica a história do CMEI, como a dona Alzira Maria de Jesus pensou nessa escola, e aí as crianças pegaram e foram representar essa escola que ela sonhou, através da construção da planta, onde com figuras geométricas a gente foi visitando cada espaço e limitando ele dentro da planta. E hoje eles sabem ler esses espaços mesmo com o tempo que passou, E esse ano, que eles já têm 3 anos, já cresceram em conhecimento e tamanho, eles revisitaram essa planta, essa história, a gente relembrou ela e a gente fez uma história em quadrinho. A turma toda foi contar tudo que tem de bom nessa escola através de uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinho ficou assim, um lugar especial. Então, você me Alzira Maria de Jesus, tá, gente? Essa aqui sou eu, e eu falei que eu queria ficar bem linda e maravilhosa, então eu saí bem linda e maravilhosa em todas as figuras, tá? E aí, eu perguntei assim, essa história que vamos contar é de qual lugar? E aí a Sofia respondeu que é da nossa escola, e ela se representou aqui do ladinho. Mas como é o nome da nossa escola mesmo? Em coro responderam a Maria Cecília, a Lívia e o Caleb. O CMEI Alzira Maria de Jesus, com balãozinho de tripla fala. Foi eles que escolheram os balões também. Todos assinaram o trabalho. Uma das coisas também muito importantes foram as formações da Secretaria de Educação, que abriram mais o nosso olhar para o PPP. E aquela formação também sobre o moqueca, que foi feito pela UFES também, teve vários exemplos de outros estados, isso também foi muito interessante para a gente concluir e fazer esse movimento tão legal na nossa escola, que é o PPP. Então, a gente começou lá no ano de 2022, Começamos com o PPP formal, só que a gente não conseguiu concluir ele na época, a gente fez uma parte. Só que o que eu via, assim, que a equipe não se mobilizava tanto, porque era aquele documento, muito formal, era um documento que ficava ali, não tinha tanta vida. Em 2023, foi trazida a proposta de criar o PPP lúdico. Aí foi quando a gente
começou a ter uma interação maior da equipe. A equipe toda começou a se envolver, as crianças, os professores. Aí nisso daí foi ganhando forma, até que esse ano a gente teve o desafio de fazer o PPP interativo, que misturava aqueles elementos do PPP formal com os elementos do PPP lúdico. Aí que foi o desafio maior, né? Como mesclar tudo isso, como dar vida a esse documento, como transformar ele num documento vivo, né? Um documento ativo, sem ser aquele documento de gaveta que fica lá parado, né? A gente já vinha fazendo um trabalho todo com o PPP, né? E quando chegou no final do ano de 2023, em outubro, se não me falha a memória, veio uma proposta de reorganização do PPP. E aí, todo mundo ficou de cabelo em pé, né? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai incluir as crianças nesse processo, né? E as ideias vêm. E a gente vai jogando para o grupo para poder ver o que vai realmente colocar em prática, né? Colocamos um baú de tesouro. E, em uma arrumação da escola, a gente encontrou um tesouro e queria compartilhar com eles. E aí eles ficaram todos curiosos, né? E dentro dessa caixa tinha a foto, tcharam, depois de muito suspense, o seu Jaci Pereira. E aí todo mundo, aí eu falei, gente, eu tenho que descobrir quem é essa pessoa que tem uma foto na escola, deve ser alguém importante, né? E aí uma criança relacionou o nome, que já estava aqui, ó, antes de eu perceber isso, a criança relacionou a foto com a plaquinha lá da escola. Alguém já falou, né? É o Jaci Pereira. Meu nome é Dirlane, eu sou professora de Educação Física aqui do CEMEI Jaci Pereira. Quando nós recebemos a proposta, né, de fazer o PPP interativo, a gente ficou meio na dúvida, né, do que fazer, e a gente começou a verificar, né, as ideias, as propostas que tinha, né, para a gente se basear, e a gente começou a nos reunir para construir esse PPP. As pedagogas, juntamente com os professores, né, nós tivemos reuniões para conversar sobre, e eu me propus a dar uma cara mais viva, mais lúdica a ele, né? Aí a gente foi trabalhando, elaborando o texto, revisando, né, na verdade, o texto que já estava pronto, e colocando a cara das crianças nele. E aí foi muito interessante. E conforme a gente foi avançando, ideias foram surgindo, né, de colocar desenho das crianças, a participação mesmo efetiva das crianças e dos professores também. E foi muito bacana. A gente, assim, o resultado a gente gostou muito. Agora fala 3 coisas que você gosta da escola. Merenda, estudar. Você gosta de estudar? Então dá um tchauzinho. A participação das crianças foi fundamental, assim. Foi tão sucesso que vocês resolveram até fazer um bolo. Exatamente. Aí hoje, como, né, a gente está nesse momento de encerrar esse ciclo, de comemorar, né? Acho que a gente só tem coisas boas, né, nessa trajetória aí que a gente passou. Como valorizar os saberes dos professores. Aqui nós decidimos começar pela escrita coletiva do projeto político-pedagógico em todos os centros municipais de educação infantil de Cariacica. A escrita coletiva do PPP não é uma escrita de um documento apenas burocrático, mas é o nosso modo de aqui, neste tempo, ampliar os nossos registros sobre as nossas histórias, as histórias das instituições e também das crianças e das famílias que compõem o município de Cariacica. É o modo de falarmos de Cariacica, valorizando os profissionais da educação. Como nós podemos fazer um projeto como esse, uma mediação sistêmica em todos os 54 CEMEIs, não pode ser feita de uma forma simples. Estão envolvidos diferentes profissionais, as gerências de educação infantil, a gerência de educação cidadã, o grupo Ciclos, grupo de pesquisa em currículos e interações colaborativas na educação básica e no ensino superior, pedagogos, diretores, professores, estagiários, crianças, comunidade. Venha conhecer a educação infantil de Cariacica.